Olá, meu nome é Helenice Florentino, eu sou docente pesquisadora junto ao Instituto de Biociências, IB, da Unesp de Botucatu, e desenvolvo pesquisa na área de matemática aplicada, com técnicas de otimização aplicada a biosistemas. E atualmente estamos desenvolvendo no IB um projeto chamado Máscaras da Esperança, e esse projeto ele visa incentivar e educar e também confeccionar máscaras, e essas máscaras são doadas, são distribuídas na população mais vulnerável de Botucatu e da região. Outro projeto também que a gente desenvolve no Instituto de Biociências é um projeto que eu coordeno e que com relação à eficiência das máscaras, né? Esse projeto é desenvolvido junto com minha colega de departamento, a Daniela Cantani, e também a pesquisadores da Universidade de Nottingham, na Inglaterra. Bom, eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre máscaras, né? E sobre a ciência que existe por trás das máscaras. Existem estudos que mostram que o vírus ele é transmitido a partir de gotículas de saliva, gotículas respiratórias ou de aerossóis. O que são aerossóis? São gotículas pequenininhas que saem, por exemplo, quando você espirra. Então, são gotículas que têm medidas, diâmetros menores que 0,5 microns. Então, essas gotículas, elas voam, elas são lançadas até 8 metros, elas podem voar até 8 metros de distância de uma pessoa contaminada. E as gotículas de uma pessoa que espirra. E se ela estiver contaminada, a gotícula, o aerossol vai ser contaminado também. E se a pessoa tosse, por exemplo, ou fala, as gotículas maiores, elas caem até 2 metros de onde está a pessoa. Se ela estiver contaminada, ela contamina todo o solo e contamina também todo o ambiente em volta dela. E pode contaminar outra pessoa que estiver próxima. Por isso a importância de usar máscaras e também de manter o distanciamento de uma pessoa para outra. Outra coisa bastante importante que a gente tem que observar é que, como tem as pessoas assintomáticas e como tem o período pré-sintomático, o período de incubação do vírus, então durante esse tempo, ou essas pessoas, elas podem estar na rua conversando com outras pessoas se não tiver de máscara, e pode estar contaminando outras pessoas se ela estiver contaminada. Bom, com relação aos estudos que a gente tem feito sobre máscaras, para medir a eficácia dessas máscaras, a eficiência do material que é fabricada essa máscara. Existem basicamente 2 classificações para as máscaras. As máscaras profissionais, aquelas máscaras de uso médico, e as máscaras não profissionais, que são essas máscaras que a gente faz em casa, né? São as máscaras caseiras ou as máscaras que a gente compra aí de artesãos. As máscaras profissionais, elas já são padronizadas, elas têm uma padronização, elas já têm um órgão que fiscaliza o uso, que padroniza e é feita. Mas as máscaras não profissionais, essas máscaras que a gente faz, essas máscaras caseiras, elas não têm até hoje, nenhuma especificação para ela e nenhuma padronização. Nós fazemos as máscaras com o material que a gente tem em casa, ou o material que a costureira tem, o tecido que a costureira tem, o artesão tem para construção. Então, hoje em dia há uma grande preocupação nas pesquisas de medir a eficiência, a eficácia dessas máscaras. Então, como é feito isso? É medido a eficiência de filtragem dos tecidos.
quanto esse tecido ele pode filtrar de bactéria, né? Qual a porcentagem de bactéria que pode ser filtrada, que chama eficiência de filtragem de bactéria, essa medida de eficiência. Outra medida importante que tem é a medida de filtragem de vírus, né? Que chama eficiência de filtragem de partículas. A resistência a fluido, qual a resistência que esses tecidos têm, esses materiais têm a fluidos. A respirabilidade, se essa máscara ela é boa para respirar ou não, a inflamabilidade, né, a facilidade que ela tem para pegar fogo, a sensibilidade cutânea, se ela vai te provocar alergia ou não, o conforto térmico, se é uma máscara que é muito quente, se ela não é. Então, todas essas medidas, elas são obtidas em laboratórios, por pesquisadores. Já foram feitas estudos com relação a diversos materiais caseiros, como camisetas, seda, chifon, tecidos de algodão, tecidos sintéticos, vários tipos, até, por exemplo, filtro de café, filtro de aspirador, pano de prato. Todos esses materiais caseiros já foram analisados, uns foram reprovados porque a malha dele é muito aberta, então facilita a entrada do vírus, porque o vírus é muito pequeno, consegue entrar na malha desses tecidos, ou eles foram reprovados porque eles impedem a respiração, a respirabilidade é ruim. A respirabilidade ruim, o que acontece é que ela força muito, existem provas disso, né, em laboratórios, que se a respirabilidade for ruim, o ar pode entrar nas laterais e não há filtragem da máscara. Existem vários lugares em que esses estudos têm sido desenvolvidos, como aqui no Brasil, por exemplo, tem a Universidade Federal de Uberlândia, a USP, que tem desenvolvido trabalhos nessa linha. Nós aqui na universidade, aqui na Unesp de Botucatu, no IB de Botucatu, também estamos trabalhando nessa linha aí de eficácia das máscaras caseiras. Fora do país tem a Universidade de Cambridge, a Universidade de Chicago, alguns centros de pesquisas do Japão, da China, da França. A Universidade de Chicago, recentemente, ela fez um estudo em que ela mostrou que as máscaras, se elas fossem feitas de dois tipos de materiais, um material que fizesse um filtro mecânico e outro que fizesse um filtro eletrostático, por exemplo, usar um algodão e um poliéster. Isso potencializa muito o efeito de filtragem da máscara. Bom, todos esses estudos que foram desenvolvidos, eles servem para tomadas de decisões, por exemplo, com relação a qual tipo de material deve ser usado, por exemplo, quantas camadas, qual modelo, né? Existem estudos que mostram que se o modelo for aquele modelo que fica muito aberto, pode perder até 60% da eficiência dessa máscara. Então, para as máscaras mais que acomoda melhor no rosto, e todos esses estudos, eles servem para tomadas de decisões, para auxiliar nas tomadas de decisões. E, por exemplo, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela, a cada um mês, 2 meses, ela apresenta, agora durante a pandemia, ela apresenta as orientações que são dadas aos países, aos órgãos de saúde de cada país, em que eles se baseiam para tomar as decisões
com relação por exemplo, ao uso de máscaras, aos procedimentos, por exemplo, hospitalares e tudo mais, o tipo de medicação. Então, a partir das pesquisas, a OMS, ela se atualiza, né? Porque agora com esse vírus que é novo, então tudo é novo e tudo precisa ser pesquisado, não tem nada de imediato. A ciência está trabalhando em função de promover conhecimento dessa doença e desse vírus, e esse conhecimento ele tem que auxiliar a população. Então a OMS, ela sempre que tem novidade, ela atualiza as orientações que são dadas aos médicos e à população. Então, recentemente, no dia 5 de junho, a OMS, ela publicou novas orientações para as pessoas com relação ao uso de máscaras. Então, o que foi orientado agora é que ela estendeu mais o número de pessoas que devem usar as máscaras cirúrgicas, essas máscaras médicas profissionais, que antes era só um grupo de pessoas, só os médicos e quem tratava e outras pessoas que tivessem doente, mas agora ela ampliou esse uso porque viu a necessidade, por exemplo, de pessoas acima de 60 anos, pessoas que têm alguma doença que é do grupo de risco, que tem alguma doença crônica, os diabéticos, as pessoas que têm problemas cardíacos, hipertensos, e todas essas pessoas que é do grupo de risco, ela orienta que use máscaras. Também para profissionais de saúde, é claro, e para profissionais de saúde ela ampliou mais, todos os profissionais de saúde, vai visitar um asilo, tem que ir de máscara, tem que ir de máscara profissional, máscara cirúrgica. Se vai atender alguém em um consultório médico, usar máscara. Então, essas novas orientações de uso de máscara. E também dá orientação com relação às máscaras não profissionais, essas máscaras caseiras. Ela, baseado naqueles estudos que foram feitos em Chicago, que tem que ser usado uma barreira mecânica e uma barreira eletrostática. A orientação agora da OMS é que as pessoas construam suas máscaras usando no mínimo 3 camadas. Tem que escolher bem esses tecidos para construir essas 3 camadas, porque às vezes fica muito sufocante, mas a orientação dela é que use uma camada, a camada mais próxima do rosto, a camada bem próxima do rosto, a primeira camada, é que ela fosse feita de algodão. A segunda a camada exterior, a mais externa, ela fosse feita de um poliéster, e uma camada do meio porque o poliéster ele impede líquidos, né, que vem de fora. Então ela é bom para ficar do lado exterior. E uma camada do meio que fosse uma camada filtrante. Então essa camada do meio, ela tem que ser pode ser um algodão. Então eu gostaria de agradecer a todos, né, e deixar uma mensagem que a máscara, primeiro, que a ciência ela é essencial. As universidades, os centros de pesquisas, eles estão aí em intenso estudo para promover conhecimentos e esses conhecimentos serem usados a favor da comunidade. A outra mensagem que eu queria deixar para vocês é que a máscara ela deve ser usada corretamente. Então, ela, além de ser usada corretamente, de ser adquirida a máscara correta, o tecido correto,
também a forma com que você usa, a higienização da máscara, e a máscara sozinha ela não faz efeito. Existem pesquisas que mostram que a máscara, juntamente, essas pesquisas foram feitas ainda na época do H1N1, que se a máscara for usada juntamente com as outras medidas protetivas, esse conjunto de medidas protetivas, máscara, lavar a mão, manter distanciamento social, esse conjunto ele ajuda muito a proteção contra o coronavírus.